Livro O Poder da Esposa que Ora, Stoma Martin, capítulo 25, Seu arrependimento. Susana orou todos os dias durante anos para que seu marido, Jorge, deixasse de usar drogas. Ela sempre o apanhava fazendo a mesma coisa. Todas as vezes ele confessava, afirmava que sentia muito e jurava que não repetiria mais o ato, porém acabava sempre voltando ao vício. Ela nunca desistiu de orar para que o arrependimento sincero acontecesse em seu coração, o tipo que faz o homem mudar de rumo e andar em outra direção. Infelizmente, Jorge teve de aprender algumas lições duras antes de dar atenção a Deus, mas no correr do tempo houve uma mudança transformadora de vida. Ele é hoje um novo homem e, junto com Susana, tem um ministério de ajuda a pessoas com problemas similares aos seus. Susana foi uma mulher de oração que nunca deixou de crer que Deus levaria seu marido ao arrependimento. Todos cometem erros. Não é essa a questão. Mas existem hoje no mundo muitas pessoas que não querem admitir que erraram. Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Mas, primeiro, temos de lamentar o que fizemos. Se considerarmos como Deus faz as coisas, 3 são os passos para mudar o nosso comportamento. Primeiro, temos a confissão, que é admitir o que fizemos. Depois vem o arrependimento, que é entristecer-nos com o que fizemos. Finalmente vem o pedido de perdão, que é ser purificado e libertado do que fizemos. A incapacidade ou resistência em dar qualquer desses 3 passos está arraigada no orgulho. O indivíduo que não sabe humilhar-se para admitir diante de Deus e dos homens que estava errado, terá problemas permanentemente em sua vida. Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Provérbios 26:12. Seu marido tem dificuldade para confessar suas faltas? Ou ele é do tipo de pessoa que sabe dizer, sinto muito, 20 vezes por dia, mas o comportamento pelo qual se desculpa nunca muda? Em qualquer desses casos, ele precisa de um coração arrependido. Arrepender-se sinceramente significa ter tanto remorso pela sua ação que não irá repeti-la. Só Deus pode fazer-nos ver o nosso pecado como realmente é e sentir-nos como Ele próprio se sente. A bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Romanos 2:4. O arrependimento é uma obra da graça de Deus e podemos orar para que essa graça atue em nosso marido. Muitos homens caíram por causa do orgulho e da incapacidade de confessar e se arrepender. Vemos isso a todo momento. Lemos a respeito nos jornais. O pecado não confessado não desaparece de repente. Ele se torna um câncer que cresce e sufoca a vida. Ore para que seu marido se convença do seu pecado, para que o confesse humildemente diante de Deus e depois se afaste do seu erro e não o repita. Deus não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Esse tipo de oração pode ser bem perturbador para aquele que é o objeto dela, mas é muito mais fácil deixar que a luz de Deus brilhe sobre o nosso pecado do que sofrer as consequências dele. Seu marido ficará grato no final, mesmo que não admita. Oração. Eu vou orar e você vai repetir comigo. Senhor, peço que convença meu marido de qualquer erro em sua vida. Que nada fique encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Mateus 10:26. Purifique-o de quaisquer pecados secretos e ensine-o a confessar rapidamente quando cometer algum erro. Salmos 19:12. Ajude-o a reconhecer os seus erros. Dê-lhe olhos para ver a sua verdade e ouvidos para ouvir a sua voz. Leve-o ao completo arrependimento diante do Senhor. Se ele tiver de passar por sofrimento, que seja de um coração cheio de remorso.
e não porque a mão esmagadora do inimigo encontrou uma brecha em sua vida por meio do pecado não confessado. Sei que a humildade deve preceder a honra. Provérbios 15:33. Remova todo orgulho que possa fazer com que ele negue as suas faltas e opere humildade de coração em sua alma, de modo que possa receber a honra que o Senhor tem para ele. Em nome de Jesus, amém. Instrumentos de poder. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. 1 João 3, 21, 22. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139, 23, 24. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava diante, dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmos 32, 3 a 5. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. 2 Timóteo 2, 24 a 26. A luta contra um pecado, principalmente um pecado de vício, de vício, seja vício em drogas, vício em álcool, ou vício em prostituição, vício em pornografia, vício em jogo, é muito difícil. E, na verdade, todo pecado necessita mesmo de um coração arrependido. E a gente só vê que a pessoa realmente se arrependeu quando ela converte o seu caminho e quando ela produz frutos de arrependimento. Oremos então por isso. Amém?